aonde ele foi colocado em um sepulcro, também é o Monte da Caveira. Eu quero que você entenda, senhoras e senhores que estão aqui, e o que eu estou falando não é heresia. Eu quero que vocês entendam que quando Jesus estava crucificado na cruz do Calvário, quando ele estava lá crucificado, e ele estava pregado no madeiro, os cravos vazaram as suas mãos, os seus pés, ele estava ali, e quando ele falou: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, Satanás falou assim: esse era o Filho de Deus, esse é aquele que vai tirar o pecado do mundo, porque eu derramei o sangue dele. Ele foi açoitado com uma quarentena de açoite menos um. E quando ele estava ali pregado naquela cruz, e uma cruz de cabeça para baixo, para quem não sabe, é uma espada enfincada na terra. Quando ele subiu no Monte da Caveira, e ele estava lá enfincado naquela cruz, e a cruz enfincada na terra, foi a derrota da caveira cabeluda. A derrota da caveira cabeluda está no Salmo de número 68, versículo de número 21. Diz que Deus ferirá gravemente o crânio daqueles que andam se deleitando nos seus pecados. É Ele quem esmaga o crânio cabeludo. Crânio no significado etimológico da biologia, ou da física, ou então da ortopedia. Crânio é a caixa que tem acima do pescoço. O crânio, ele guarda os olhos, o crânio guarda também os ouvidos, o crânio guarda as narinas, a boca, guarda também a língua, a traqueia e também todos os outros elementos compostos dessa caixa. Então o crânio é o que foi destruído quando aquela cruz estava lá enfincada no Monte da Caveira. Foi a derrota da caveira cabeluda. Levaram o nosso Senhor para o sepulcro. Levaram o nosso Senhor para o sepulcro. Ele estava lá. Maria não dormiu. Os homens da Israel e de Jerusalém não dormiram. Ninguém dormiu aquele dia. E ficaram lá angustiados. Passou um dia, passou dois. José de Arimateia e Nicodemos foram lá e balsamaram o corpo de Jesus com um tipo de perfume. Quando eles fizeram isso, a putrefação não atuou na pele nem no corpo deles, segundo José de Arimateia e Nicodemos, porque eles também não tinham certeza que Jesus Cristo era o Filho do Deus Altíssimo. Quando foi no terceiro dia que Maria estava lá no sepulcro, ela foi lá e viu a pedra rolada. Ela olhou lá dentro e viu alguém sentado lá dentro com uma veste branca. E quem estava lá dentro falou assim: ele não está aqui. Por que você está procurando quem vive diante dos mortos? Ela ainda não entendeu a revelação da palavra. E ela saiu para fora. E quando ela saiu para fora, ela viu um jardineiro. Quando ela viu o jardineiro, olha, ela viu um jardineiro. E quando ela viu o jardineiro, ela falou assim: sabe para onde levaram o meu Senhor? Aí o jardineiro está olhando para ela. Sabe para onde levaram o meu Senhor? O jardineiro está olhando. Sabe para onde levaram o meu Senhor? O jardineiro está olhando. Quando ela desistiu, o jardineiro falou assim: Maria, aquela voz suave é a voz do Senhor, a qual vai o cajado dele te consola. É Ele que te faz te deitar em verdes pastos. É Ele que te protege no pastoreiro. É Ele que te faz ser árvore frutífera que dá o seu fruto na temporada certa. É Ele que te faz uma árvore frutífera e forte, plantada à beira de ribeiro. E quando o jardineiro falou Maria, Maria fez o que? Reconheceu a voz do mestre. Quando Maria reconheceu a voz do mestre, o mestre falou assim para ela: vai lá e anuncia para os outros, só as mulheres vão dar glória agora. Quando Jesus, o jardineiro, falou assim: Maria, vai lá e conta tudo para os teus irmãos, como quem diz assim: foi a primeira mulher que deu a notícia errada para Adão, agora vai tu, mulher, e dá a melhor notícia certa para todos os irmãos. Cadê as mulheres? As mulheres estão muito fracas. As mulheres estão muito fracas. A minha Bíblia vai dizer, senhoras e senhores, que estavam todos os discípulos reunidos. Discípulo é substantivo masculino. Discípulo é substantivo masculino. Estou falando de macho. Macho é o que? Varão. Agora só os varões vão dar glória. Estavam todos eles trancados no cenáculo. Estavam todos eles trancados com medo do judeu, com medo da perseguição. As portas estavam totalmente trancadas. Quando de repente, cadê os varões? Apresentou-se Jesus diante dele e disse assim: paz seja convosco. Aleluia! Aleluia! Tudo começou no jardim.
Maria encontra ele vestido de jardineiro, porque tudo começou no jardim do Éden. No jardim do Getsemane ele concluiu a obra sacerdotal. Quando ele se apresentou como jardineiro, que tipo de ferramenta ele tinha na mão? Ele se apresentou como jardineiro, que ele tinha algum tipo de ferramenta na mão. O que fez ele parecer jardineiro? Já viu roupa de jardineiro como é que é? Vou falar. Roupa de jardineiro é uma blusa verde por baixo. Roupa de jardineiro leva algo aqui abaixo na linha de cintura, azul. Roupa de jardineiro leva a parte de cima com mistura de azul com verde. Alguém ainda não sabe porque ainda não conseguiu concluir que essa era a cor da roupa do sumo sacerdote. Assim que ele apareceu, jardineiro, sumo sacerdote, que apresentou o sangue derramado na cruz, sangue de Jesus, que trouxe a salvação para nós. É curioso que só se definiu apóstolos que andassem com Jesus. Hoje inventaram o curso que forma apóstolo, mas deixa isso para lá. Quando Pedro concluiu e falou assim: agora só pode ser designado apóstolo quem andou com Jesus, quem viu João, quem falou com João, quem conversou com João. Só pode ser designado apóstolo dessa maneira. Mas irmão, Paulo também é apóstolo. Calma, a minha Bíblia vai falar que o apóstolo foi arrebatado até o terceiro céu. Quando o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, ele passa a visão para a igreja de Éfeso, que a luta não é contra a carne, é contra o sangue, é contra as potestades, principados, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, no céu. A minha Bíblia vai dizer, e eu quero entender, que quando Paulo chegou no terceiro céu, abriu-se uma tela para ele de 1000 dedos, porque 3 dedos pobre, 4 dedos para pobre também, porque tudo que tem na terra é pobre, e tudo que tem no céu é rico, então tem que ser de 1000 para cima. A tela que se abriu para Paulo foi essa, e Paulo viu todas as coisas inefáveis, que nunca subiu ao coração do homem, ao meu mundo nunca se orientou, e nem nunca se atenou, e nem pode, porque se isso acontecer, não se aguenta em pé. Por isso Paulo estava arrebatado, e Paulo chegou e falou assim: Pedro, eu posso ser apóstolo? Não sei. Você andou com Jesus? Não, Paulo. Você andou com João? Não, Paulo. Aí Paulo vai escrever a carta e fala assim: ao terceiro céu foi arrebatado. Olha aqui, Pedro, tá bom? Eu sou apóstolo porque eu vi Jesus, eu conversei com Jesus, eu fui até o terceiro céu, eu tenho o direito, eu tenho a proeminência. Quem me chamou foi Deus. Só quem chamou foi Deus. Levanta a mão da glória. Só quem chamou foi Deus. Levanta a mão da glória. Porque aonde você vai estar vai ser o terceiro céu. Você vai estar com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vai cantar o coral com os anjos, e o coral dos anjos é Kadosh, 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 e a fé Adonai de Sabaote. Presbítero Wellington. Maravilha. Tem mais vida aí. Até 7 horas da manhã. Aleluia. Vamos estar chamando aqui o Daniel, daí o